Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 até o versículo 9. Diz assim: E disse-me estas palavras: são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E, havendo-as ouvido, glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor Deus de Israel. Prostei-me, os pés do anjo que me mostrara para o adorar. Aleluia. E o anjo me disse: olha, João, não faça o tal, aleluia, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vamos ler só a última parte. Só a última. Adora a Deus. Mais uma vez. Adora a Deus. Pode passar. Feche sua Bíblia. Adora a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus. Amém? Quando João tem uma revelação dada pelo Espírito Santo, o último praticamente capítulo da Bíblia, fechando o livro da revelação, ele traz algo importante para nossos dias de hoje, para a nossa vida cristã. Quando João se depara com um ser angelical, lindo, porque o anjo é muito bonito, não existe anjo feio, só o caído, que nós já sabemos quem é. Todo o anjo é belo, formoso. Tanto é que todas as vezes que o anjo aparece na Bíblia, todas as pessoas que o veem, ou caem como morto, ou caem em um ato de adoração, porque é um ser totalmente transcendente. É tudo aquilo que você menos imagina ver. A pessoa mais linda, mais bela, mais iluminada, não se depara com a beleza desse ser angelical, sem falar no tamanho da sua glória e seu poder, que dada a Deus, dado por Deus, tem o poder de executar coisas extraordinárias. A Bíblia diz que um anjo só, enviado por Deus, arrebentou não sei quantos mil assírios de uma guerra para proteger o povo de Israel. A Bíblia relata que quando o anjo passeava pela terra do Egito, ele fazia coisas extraordinárias que não se relata na Bíblia a ato nenhum. É um ser totalmente poderoso e angelical. Mas, na hora que João se depara com esse ser, como se nós estivéssemos nos deparando com ele, e a ele vai dar um ato de adoração, aquele ser ali, ele diz a João: João, por favor, não faça tal coisa, porque mesmo eu, tendo o poder, tendo essa glória e essa beleza, eu não sou digno de louvor e adoração. Eu sou conservo teu, ou seja, fui projetado a serviço da igreja. E fica tranquilo, porque eu estou protegendo vocês debaixo de uma unção gloriosa. Mas nesta noite, nesse dia, nessa hora, entrega teu louvor, a tua honra, a tua glória ao Cristo morto naquele Calvário, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então João, ele viu um anjo, porque tem vezes na Bíblia que quando você vê alguém adorando um anjo, e o anjo recebe a adoração, não é o anjo, é uma cristofania, é Jesus em forma de anjo. Então a Bíblia está dizendo que nós não podemos adorar nem a anjo, nem a outro ser, a não ser Deus. Sim ou não? Sim. Mas hoje nós vivemos em uma situação tão maravilhosa, que Deus tem revelado a muitos pregadores do século XXI coisas extraordinárias. Se a gente pegar hoje a Bíblia
E as mensagens que têm sido pregadas, tem algumas coisas que a gente joga fora, porque tem muita coisa que é contra a carochinha. Mas se a gente for dentro da Bíblia ali, a gente absorve tantas revelações. Se a gente for ver, ontem mesmo, eu fui num culto onde um jovem que não tinha nenhuma afeição, praticamente era um desconhecido, e a mensagem que aquele jovem pregou, Jesus falou muito ao meu coração, porque ela veio com unção, com autoridade, com Bíblia e com Cristo como centro da mensagem evangélica do Brasil. Então aquela mensagem trouxe para mim uma coisa chamada restauração. E que Deus está falando para mim e para a igreja, que Ele está com um projeto restaurador para a igreja dele, e que em breve, num tempo em breve, o Senhor está preparando para a sua noiva na terra uma chama que vai arder, que vai impregnar uma glória tão grande, que nós não vamos conseguir parar de pregar o Evangelho aonde nós formos, porque glória a Deus! Está acontecendo, se a iniquidade está aumentando, a Bíblia diz que aonde veio o pecado, superabundou a graça do Senhor. João disse a ele: posso te adorar? Ele disse: não. Não inverta, João, os valores da adoração. Não inverta os papéis da adoração. Você quer ver uma coisa? Todas as vezes que a gente quer inverter os papéis de alguma coisa, acontece uma catástrofe. Se nós pegarmos, escuta isso, se nós pegarmos um leão e colocarmos um leão no meio do mar, e pegarmos o tubarão e colocar no meio da selva, o que vai acontecer? O leão pode ser o maior rei animal na parte selvagem que domina o seu território, mas quando eu boto o leão na água, esse leão não foi criado para nadar, não tem desenvolvimento de respiração, e esse leão vai morrer afogado, porque ele não foi feito para aquilo. Se eu pegar o tubarão e colocar ali na selva, esse tubarão vai se debater e ninguém vai ter medo dele. Por quê? Porque ele não vai conseguir executar a função a qual ele tem. Se nós pegarmos a eletricidade, conversei com um amigo que entende desse assunto, e ele me disse uma coisa que Deus falou muito ao meu coração: se você pega o fio positivo e liga fio positivo, nada acontece, porque positivo se combina com positivo. Mas se você pegar o negativo e combinar também com o negativo, nada vai acontecer, porque negativo foi feito para combinar com negativo. Mas se eu pegar algo positivo e combinar com o negativo, o que acontece? Explode. Sim ou não? E o que você quer dizer com isso? A Bíblia, no Novo Testamento, coloca o homem como a primazia da criação. Ou seja, você não vai ver Jesus dizendo palavras negativas para a igreja, depreciando a sua noiva e colocando ela como flagelo do mundo ou como algo sem valor. Você vai ver Jesus dizendo para a gente que nós somos insignificantes na questão espiritual, porque sem Ele não somos nada. Mas você vai ver Ele te chamando de noiva, de amada minha, de querida minha, de imaculada minha, ao qual eu morri e padeci pelos seus pecados. E você vai ver alguém chamado Satanás depreciando essa noiva, depreciando essa igreja e dizendo para ela que ela não tem valor, que ela não merece estar aqui, que ela não é digna disso. Aí você pega algo negativo e combina com positivo, explode. E o que Deus quer dizer para mim e para você? Absorva a energia positiva da Bíblia, que quer dizer para você que eu e você fomos levantados pela graça, e ninguém pode parar essa graça, porque a graça é eterna, a graça é findória. Para o homem tu é negativo, mas para Jesus tu é uma bomba positiva na mão dele, para resgatar a vida do inferno e ser usado na mão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não aceite carga negativa do diabo. Eu falo isso porque nessa tarde mesmo, ao sair dessa reunião, cheguei em casa todo empolgado, mas recebi uma lapada, uma coisa esquisita, parecia um dardo inflamado que me jogou ao chão. Eu até pedi ajuda para minha esposa: me ajuda aqui que eu não estou aguentando, é uma coisa esquisita.
Mas quando eu cheguei aqui nessa igreja, até cabisbaixo, que eu sentei aqui, irmão, pela graça, eu não sou emocional, eu não gosto de emocionalismo, mas Deus me deu uma descarga do Espírito Santo, me deu uma graça, um sonho disso. Eu renovo, eu fortaleço, eu capacito, eu restauro. Fica tranquilo, na hora que o diabo vier com uma bomba de destruição negativa, eu tenho a minha palavra para restaurar a minha igreja e levantar o meu povo pelo sangue de Jesus. Se você pega uma equipe de futebol, 11 jogadores e um técnico, existem pessoas que têm o cargo de defender. O goleiro e os zagueiros, junto com os laterais, eles são levantados pelo técnico para proteger o gol. Os volantes estão na frente da zaga, trazendo proteção para os zagueiros. Os meias são contratados para levar a bola até os atacantes, para que eles possam executar o gol. E os atacantes foram criados ali com habilidade de fazer gols. Existe um técnico e um presidente do clube. Isso se chama equipe. Diga, isso se chama equipe. Se eu pego os meus 2 zagueiros e coloco eles de atacante, e pego os 2 atacantes e coloco de zagueiro, o que vai acontecer? Eu vou ter uma equipe com uma zaga defasada e que não faz nenhum gol. Por quê? Porque os zagueiros têm a habilidade de defender e os atacantes foram projetados para atacar. Irmão, o que isso tem a ver com nós? Te explico. A Bíblia diz que uns foram chamados para interceder pelo corpo. Ou seja, dobrar seus joelhos, doar o seu jejum para proteger a igreja, para que o diabo não entre e cause destruição. Existem pessoas que vão interceder pelos intercessores. São os 2 volantes que ficam na frente da zaga para proteger aqueles que estão na intercessão. Os 2 meias são aqueles que são levantados por Deus para dar suporte para os líderes, para eles atacar o inferno e vencer de goleada. E os líderes são os centroavantes que Deus levanta para mostrar para o diabo que Deus é soberano, porque o técnico está ali dando as orientações e mostrando que nosso time é campeão, que não perde, porque o Senhor é dono do clube. Só que existe um grande problema no nosso meio, que eu já vivi, ou você está vivendo, ou vai viver. Quando nós entramos numa crise e nós achamos que ser zagueiro não é muito bom, ou que ser centroavante é melhor, porque você já viu na história do futebol, quem já viu um zagueiro ser eleito o melhor do mundo? É raro. E ninguém lembra de um zagueiro campeão. Todas as pessoas que são conjecturadas como os melhores e reis são os centroavantes. Por quê? Porque eles aparecem mais. São as pessoas que aparecem mais. Mas no mundo espiritual não é assim. Deus não vê o maior, o zagueiro menor e os laterais. Deus vê uma equipe, um corpo formado, cada um executando a sua função. Eu chamei um para doutores, outro para apóstolo, outro para evangelista, outro para pregadores e outro para mestre. Você foi chamado para esse corpo, joga nesse time, tem vaga para você e você um dia vai receber uma recompensa. Não é um salário, não é um troféu, não é o melhor do mundo, uma chuteira, é uma coroa de glória incorruptível, dada pelo Cordeiro, a qual você não pode perder. Pela polícia para Jesus. Nós temos que aprender uma coisa, que eu não vou me demorar, só tem 10 minutos. A adoração sempre será maior do que a razão. Repita comigo bem forte se você puder. A adoração sempre será maior do que a razão. A Bíblia diz, no livro de João, que Maria resolve dar a Deus um ato de adoração. Ela pega um unguento precioso, do mais puro que se tinha, e resolve jogar nos pés e enxuga com seus cabelos. Quando Judas vê aquele ato, ele se escandaliza. Ele fala, para que isso tudo? Poxa, tanto dinheiro jogado fora, não poderia ter pego e dado aos pobres? Num contexto humano, Judas tinha razão, né?
Era mais fácil pegar aquele dinheiro e fazer obra social e ajudar os pobres. Mas isso ele falou de boca. Porque a Bíblia, ela, quando revela, ela revela detalhes. E ela diz embaixo que Judas, a sua intenção não era ajudar os pobres, era furtar aquele dinheiro e destruir aquele ato de adoração. Judas estava agindo pela razão. Judas estava vendo como os homens olham. Mas Maria não. Maria estava vendo um Deus vivo, eterno, poderoso na sua frente, que de repente ela tinha a última oportunidade de o adorar. Ela não sabia quanto tempo Jesus ia morrer, ela não sabia que hora que ele ia padecer. Então ela pega o de maior, o de mais importante, de mais precioso, joga até ele, bota os cabelos ali, e Jesus olha para ela e fica admirado, porque quando alguém adora, alguém exala o amor, alguém exala a gratidão a Deus, meu irmão, vai ter muita gente que vai se escandalizar, dizendo: para que isso tudo? Para que estudar a Bíblia desse jeito? Para que gastar tempo na Bíblia? Para que orar tanto? Para que buscar tanto? Para que cantar tanto? Para que pregar tanto? Mas fica tranquilo, porque se o homem se escandalizar com a razão, Jesus está vendo a tua adoração, Jesus está contemplando o teu ato de amor, e fica tranquilo que galardão tem para você, aqui, lá e eternamente, pelo poder do nome de Jesus. Por que você está dizendo isso? Todos sabem que a origem da onde eu nasci são espíritos. E eu contemplava aos meus olhos pessoas dando o seu melhor para os Exus, para os orixás. Quando se oferecia uma oferenda, era o melhor uísque, o melhor charuto, a melhor cachaça, o uísque mais caro. Não tinha coisa barata, não tinha nada dado de qualquer jeito, sem falar que não tinha sacrifício para se fazer, nem hora nem local. As pessoas iam para a encruzilhada de madrugada, de manhã, as pessoas baforavam o charuto na frente de todo mundo, e não estava nem aí. Por quê? Porque para eles aquilo ali é uma grande divindade que merece a honra, a glória na sua cegueira espiritual. E hoje Deus está dizendo para mim e para você que Ele merece o nosso melhor. Ele está atrás da igreja dizendo: olha, eu sei que você tem problema, eu te conheço, eu sei as origens, eu conheço o teu psicológico, o teu emocional, eu sei tudo sobre você, mas por favor, eu não fiz nada de mal para você, não fui eu que te traí, não fui eu que te zombei, não fui eu que falei mal de você, não fui eu que corrompi a tua vida, não fui eu que inventei fofoca de você. Se o homem errar, o meu papel está eterno, sendo feito e impregnado. Eu mereço, pelo amor de Deus, o melhor. Eu quero o teu melhor cântico, a tua melhor ação, a tua melhor leitura, a tua melhor pregação, o teu melhor louvor, porque Ele está interessado em ver uma igreja que dê a Ele a reverência de Rei dos Reis e de Senhor dos Senhores. Esses dias nós fizemos um culto aqui na grupo, a igreja fez, todos nós, cada um executou a sua função. Chegou uma pessoa, não era aqui do ministério, e me fez uma pergunta interessante: para que isso tudo? Por que vocês estão gastando esse tempo todo, esse peso de caixa? Por que isso tudo? Vocês não têm uma unidade móvel? Por que você não bota um sonzinho lá, bota um violãozinho e Deus vai ouvir? Por que vocês estão gastando essa energia toda? Eu estou vendo os jovens ali se matando com as caixas. Eu estou vendo aquele grupo de meninos ali. Por quê? O que leva você a fazer isso? Eu só falei uma coisa para ele: moço, você já viu um show do mundano? Você já viu um show mundano? Eles dão o melhor para Satanás. Ainda isso aqui é uma gota, porque o nosso Deus merece. Mas é o melhor que nós podemos dar a Ele hoje. E eu digo uma coisa para o Senhor: se esses jovens que o Senhor está vendo pudessem ficar dias aqui, eu te garanto que tinha alguns que ficariam para a glória do Senhor Deus de Israel. Se esses jovens que estão aqui carregando cadeira na bicicleta, pegando Kombi e fazendo tudo, pudessem fazer, eles fariam todo dia. Sabe por quê, Senhor? Porque lá eles estão adorando um Deus que não morreu, que não fez nada. Aqui não. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele é poderoso, Ele pode, Ele é digno, Ele é honroso. E tudo isso para Ele é pouco. Se a gente pudesse dar mais ainda, seria pouco. Porque por mais que a gente faça, contemple e dê, Ele merece mais. E sempre vai merecer mais, porque Ele é, na nossa vida, a maior riqueza que nós temos para nos adorar. As pessoas não entendem. Mas se você vê a Bíblia do Antigo Testamento até o Novo, todo
deu o seu melhor foi reconhecido pelo Senhor. Quando a viúva chega até Elias e diz: Elias, eu só tenho um bocadinho de farinha e 2 gotas ou 3 gotas de azeite, é muito pouquinho. Elias falou para ela: moça, eu não estou perguntando o que você tem. Eu não quero saber se é pouco ou se é muito. Eu não quero saber se você tem fartura ou tem escassez. Eu quero saber que Deus mandou eu vir aqui como profeta e te pedir o teu melhor. Você tem o melhor para dar? Ela falou: eu tenho, está aqui. E a Bíblia diz que aquele pão foi tão farto que não faltou, e azeite não faltou de implantar na botija, meu amigo. Entenda isso. Eu não estou falando só de fartura humana. O azeite é o simbolismo do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo ali no Antigo Testamento que o Espírito Santo jorrou e não parou mais. Era fogo, era capacitação, era revestimento, era graça, era unção, era capacitação para executar a obra, para suportar as retaliações, as humilhações. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: me dê o seu melhor, porque eu te dei o melhor e tenho o melhor para te dar. Salomão constrói o templo. Lá na rádio nós falamos sobre isso. Sabe quanto em dinheiro se gastou para construir o templo de Salomão no dia de hoje? 18 bilhões de dólares. O templo de Salomão, que Salomão edificou a Deus, foi gasto 18 bilhões de dólares. Por quê? Porque Salomão contemplou, entendeu que o Deus que ele servia merecia a maior e melhor iguaria da terra. E diz a Bíblia que Salomão recebeu tanto nessa terra que, se nós fôssemos colocar o ouro que Salomão tinha em barras em pé, escuta isso, o outro essente, as 2 torres, seriam menor que a riqueza de Salomão. Escuta isso. Sem falar que ele teve a maior sabedoria de resolver problemas insolucionáveis. Foi o homem que Deus levantou para botar Israel na questão burocrática. Errou. Como Davi, como Noé, como todo mundo errou. Mas Salomão, a Bíblia diz que não houve homem mais sábio e que nem o lírio, ninguém se vestiu igual a ele. Ou seja, o que Deus tem preparado para mim e para você depende do que nós estamos plantando hoje. Eu digo de mim mesmo: se eu plantar a minha preguiça, eu vou colher preguiça. Se eu plantar a minha insignificância, o meu relaxamento, eu vou colher relaxamento. Mas se eu plantar a minha iguaria, o meu melhor, dar a ele o meu devocional, tudo que eu tenho de melhor, te prepara para notícias boas chegarem. As notícias boas vão chegar. Porque o livro de Provérbios diz assim: o importante não é como se começa, e sim como se termina. E colocando o livro de Provérbios ligado ao livro de Jó, Jó abre o livro dizendo: as notícias ruins chegaram, veio uma atrás da outra, morreu filho, morreu gado, morreu isso, quebrou isso, já ficou leproso, a mulher ficou esquisita, foi tudo arrebentado. As pessoas olhavam: que crente é esse? Estava fora da igreja, tudo era bom, ele estava fora da igreja, as coisas aconteciam, entrou para a igreja, começou o pau quebrar, as coisas começaram a dar errado. Não, é porque as notícias ruins têm que chegar primeiro, para Deus capacitar, quebrar, moldar, lapidar, transformar. E aí sim, meu amigo, o livro inicia com notícia ruim, mas ele termina dizendo: Jó recebeu 2 vezes mais do que Deus tirou. Glória a Deus! Vão chegar, Aleluia! foi uma revelação que Deus deu um servo aqui, mandou ampliar para o povo. Pelo seu irmão, diga: as notícias ruins chegam, mas fica tranquilo, a cada notícia ruim que chegar, Deus tem duas notícias boas para te entregar. Amém? Para a gente fechar, faltam 3 minutos. Nós não podemos inverter a adoração. A adoração não é de cima para baixo. A adoração é de baixo para cima. Um escritor desconhecido, eu coloquei assim, ele diz que a criatura é a criatura bendizendo e exaltando o Criador, e não o Criador exaltando a criatura. Hoje nós temos louvores maravilhosos, pregações lindas, já falei, mas tem muita coisa que às vezes nos levam para lugares esquisitos. O irmão acabou de discernir uma coisa interessante do louvor que eu não tinha visto. Eu não saberia o preço, sei sim. Foi o preço do sangue de Jesus. É uma coisa simples, mas se nós não atentarmos para isso,
nós vamos desmerecer esse sangue tão precioso. Porque a pessoa diz, eu não sei o preço que foi pago, mas Jesus está dizendo que o preço foi o seu sangue. E ele não tem ninguém que compra, porque ele é exclusivo para a glória de Deus vivo de Israel. Mas hoje nós vemos que os louvores, e muitos, nos chamam para lugares altos. Há lugares de altos. Eu voar como uma águia, quero subir como Zaqueu. Ou então, eu quero ir mais alto. Existem vários tipos de louvores que nos convidam para subir alto. Só que se você pega o Novo Testamento, novo, você não vê Jesus nos comparando como águias. Você não vai ver Jesus nos chamando de águias. Você vai ver ele dizendo que nós somos ovelhas. Diga, eu sou. Diga, eu sou ovelha. Diga, eu sou ovelha. Eu não sou águia. Eu sou. Por que, irmão? Dentro da Bíblia, quem convida para lugares altos chama Satanás. A Bíblia diz que ele chamou Jesus para lugares altos. E a cada vez mais alto. Para que contemplasse as riquezas e a fama e a glória dessa terra. E a Bíblia então diz que esse ser tem levado a gente a querer ir em lugares altos. Mas o nosso Deus disse assim: igreja, eu só exalto quem é de baixo. Quem é de alto eu abato, e quem é de baixo eu exalto. Deus está convidando um povo de baixo para receber a unção lá de cima. Deus está convidando um povo de baixo para morar lá em cima. Deus está convidando um povo de baixo para entender que existe alguém supremo e maior, que toda honra, toda glória merece ter dado ao Deus lá de cima das alturas. A outra coisa que precisamos entender, eu já vi uma pregação linda de águia ou galinha. Quem ainda não viu, é bom assistir. É forte. Só que às vezes eu interpretava de uma forma, e Deus me corrigiu essa semana dizendo: peraí, deixa eu desmembrar esse negócio. A águia, ela é um ser fantástico, asas, metabolismo, fura os vendavais, voa acima dos vendavais, é lindo. Mas para a águia ser o que ela é, alguém teve que criar ela. Para a águia atingir voos altos, ela precisa de voos contrários, para pegar a posição e conseguir furar as nuvens. E a águia, não tem ninguém que ela domine, ela é indomável. Só se você pegar uma águia mais forte, você consegue doutrinar de acordo com o que você quer. Mas pega uma águia adulta e tenta doutrinar ela para tu ver como é que vai ser dolorido aquilo que você tem. Mas quando uma ovelha é comparada, você já viu a ovelha matar alguém? Você já viu a ovelha morder alguém? A ovelha é o animal mais nocivo que existe. É praticamente um animal como se fosse de estimação. Eu particularmente, se tiver, eu posso estar enganado, mas eu nunca vi alguém ser mordido por uma ovelha. E outra, para ela produzir, bem produzido, ela precisa de um pasto verdejante, um ambiente tranquilo, e de um pastor para cuidar. Tem muita gente pensando que é água, que ninguém manda em mim. Eu não preciso de ninguém para ser crente. Eu sou crente por mim mesmo. Pode vir que eu arrebento. Eu não tenho medo do diabo, não tenho medo de ninguém. Pode vir que eu arrebento no meio. Eu me consagro, Deus me dá vitória. Eu não preciso de irmão, de igreja, de pastor. Eu sou crente assim mesmo. E eu quero dizer que está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque uma ovelha, para ser isso, ela precisa ter comunidade. Ela tem comunhão umas com as outras. E outra, sem o pastor, é difícil a ovelha conseguir produzir o que ela tem. Hoje é difícil se submeter a uma liderança. Eu falo de mim mesmo. Dói. Principalmente diminuir. É um dos maiores gigantes que eu tenho. Se você não tem, o seu pode ser outro, mas o meu é isso. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo veio, esvaziando da sua glória e desceu lá embaixo. E depois que ele ressuscitou, a Bíblia diz que não existe nome maior do que o dele, ao qual todo joelho se dobrará. A Bíblia diz
diz que a igreja que descer e se humilhar e dizer que não é nada sem o Deus dela, e que se ela receber a afronta, ela não vai devolver, ela vai entregar o cordeiro, vai perdoar, vai liberar perdão e vai viver uma vida de comunhão com Deus. Essa igreja que diminuir, ela vai reinar eternamente com o Cordeiro de Deus no céu. Eu te pergunto, meu irmão, nós queremos ser animal de cima ou de baixo? Controlado pelos ventos contrários ou pelo pastor da igreja que é o Senhor Jesus? E para a gente encerrar, sabe qual é o perigo dos lugares altos? É porque a gente tem mania de olhar as pessoas de cima para baixo. Quem está no lugar alto, ele sempre olha de cima para baixo. Se você pegar essa reportagem da televisão, quantos e nós estivermos no lugar dele, podemos fazer a mesma coisa? Que quando estava embaixo, Senhor, Jesus te ama, você é uma bênção, estou aqui, queria te pedir perdão, irmão, desculpa, errei. Mas é só receber algo a mais, é só Deus começar a exaltar, que a coisa começa a inverter. Já começamos a olhar de cima para baixo. Quem é você? Onde eu vi o seu nome escrito aonde? Quem é esse rapaz para falar comigo desse jeito? Quem é essa pessoa para dizer isso para mim? Quem é ele? E Jesus está dizendo para mim e para você: não é isso que eu ensinei, não é isso que é a igreja. Dá a orelha que você recebe o troco. Quem criticar eu arrependo, só fala se falar comigo. É isso que a Bíblia ensina a fazer. É isso que Jesus disse que a gente tem que executar. Jesus está me dizendo para mim: Alex, se tu não morrer, tu não vai ter o reino de Deus. Se tu não diminuir a cada dia, quebrando a tua crista, mostrando que você nasceu de novo, você não vai conseguir viver. Porque dizer que me ama, todos dizem. Mas quem me ama e não ama quem vê, é mentiroso. Glória a Deus. Jesus disse assim: quem quer ser o maior, aprenda a ser o menor. Quem faz isso são gentios. Numa disputa de lacerada para ver quem é o maior. Mas aqui não. O que eu fico feliz com a igreja, sabe o que é que no meio de uma grande diversidade que nós temos, existe um Deus que nos une em Cristo para a glória do Deus vivo de Israel. A gente vai ter dificuldade. Às vezes eu vou te entristecer, você vai me entristecer. Mas eu também vou te fazer muito feliz para a glória do Deus vivo de Israel. Você também vai me fazer feliz. Sabe por quê? Porque existe alguém que reina em nossos corações, que na hora que nós nos exaltarmos, Ele mesmo nos abate. E na hora que nós diminuirmos, Ele mesmo nos exaltará. Eu não preciso degladiar com nada. Quem luta por nós é o Espírito Santo de Deus. Fique de pé em nome de Jesus.